Continuando, então, o nosso curso, Discurso, Retórica e Argumentação, a segunda parte da videoaula 9, o modelo dialogal da argumentação. Nós estamos indo, então, para o tópico 4, noções constitutivas do modelo dialogal da argumentação. Então, em primeiro lugar, é preciso sublinhar o lugar da dúvida, do ato de duvidar nesse modelo proposto por Plantin. Uma vez que o autor preconiza que a atividade argumentativa é desencadeada quando se põe em dúvida um ponto de vista. Conforme Plantin, podemos dizer que o ato de duvidar se afigura como o ato reativo de um interlocutor que se recusa a ratificar um turno de fala, instaurando-se aí uma situação interacional que obriga o interlocutor a argumentar, isto é, a desenvolver um discurso de justificativa. Na atividade argumentativa, o ato de duvidar não se sustenta espontânea e desinteressadamente, pois requer do interlocutor que ele justifique suas razões, ou seja, que ele ofereça razões, desenvolvendo quais são suas razões para duvidar, seja manifestando argumentos orientados para o outro ponto de vista, seja refutando as razões dadas em sustentação da proposição original. Podemos notar, portanto, que o ato de duvidar ocupa papel central no modelo dialogal, em razão de suscitar o discurso e o contradiscurso, de cujo encontro deve-se depreender uma questão argumentativa. Em suma, o ato de duvidar, quando manifestado no diálogo, é responsável por instaurar uma situação de interação especificamente argumentativa e também um dos três papéis actanciais ou de atuação da argumentação, o papel do terceiro. Passemos então às noções de situação argumentativa e de papéis actanciais da argumentação. Plantin define a situação argumentativa como o desenvolvimento e o confronto de pontos de vista em contradição, em resposta a uma mesma questão, ou ainda como uma situação discursiva originada por uma questão argumentativa, na qual os locutores ou os argumentadores oferecem respostas contraditórias, opostas, organizadas em um discurso e um contradiscurso. Nessa perspectiva, Grácio afirma que a argumentação consiste numa interação que tem na sua base uma situação argumentativa, cujas características essenciais são: 1. A existência de uma oposição entre discursos, a alternância de turnos de palavras polarizados num assunto em questão, e 3. Uma possível progressão para a lei do díptico argumentativo inicial, que é o par discurso contra discurso. Segundo Grácio, podemos distinguir na senda de Christian Plantin que as situações de argumentação têm diferentes graus. Por quê? Com os afloramentos oposicionais, as situações começam a parecer-se com uma argumentação, e na tematização e aprofundamento das divergências, as situações tornam-se plenamente numa argumentação. E note-se que a planificação de muitos debates visa garantir esse nível de plena argumentação, embora muitas vezes possa acabar por originar um diálogo de surdos, no qual o confronto de posições é substituído pela repetição ostensiva da posição de cada um. Em seu dicionário de argumentação, o Plantin diz que a situação argumentativa surge com a observação de um ponto de confronto ratificado como tal, uma estase. Ela se desenvolve em díptico, composto de duas esquematizações, ou seja, duas descrições, narrações de fatos com orientações opostas, que apoiam conclusões opostas. Nesse nível, o diálogo pode ser perfeitamente reduzido a um diálogo de surdos, onde nada do discurso de um é ouvido no discurso do outro.
Isso é bastante importante para a situação argumentativa ser caracterizada. Um discurso, ele ouve o outro, ele retoma o outro, né? Então, esse confronto pode ser retomado em um monólogo estruturado que justapõe as duas partes desse díptico. A antítese monologal, assim criada, põe em cena uma antifonia, ou seja, duas vozes que sustentam discursos incompatíveis sobre o mesmo tema. Quando o locutor se identifica claramente com um dos dois enunciadores, quebra-se o equilíbrio das duas vozes em favor de uma posição valorizada em detrimento da outra. Para entender a relação entre situação argumentativa e os papéis actanciais da argumentação, vejamos então essa citação de Plantin. Uma situação linguística, uma situação de linguagem dada, começa assim a se tornar argumentativa quando nela se manifesta uma oposição de discursos. Dois monólogos justapostos, contraditórios, que não fazem alusões um ao outro, constituem um díptico argumentativo. É sem dúvida a forma argumentativa de base. Cada um repete a própria posição. Então, a comunicação é plenamente argumentativa quando essa diferença é problematizada em uma pergunta, uma questão argumentativa, e quando são nitidamente distinguidos os três papéis, o proponente, oponente e terceiro. Segundo Plantin, numa situação de argumentação tripolar, existem três actantes, ou seja, três papéis actanciais da argumentação, a saber, o proponente, que apresenta o discurso de proposição, discurso que está ligado ao ato fundamental da argumentação de propor. O segundo papel do oponente é o que apresenta o discurso de oposição, ligado ao ato fundamental da argumentação de opor-se. E o terceiro papel é o do terceiro, que apresenta o discurso da dúvida ou o discurso do questionamento. Esse está ligado ao ato de duvidar. É interessante saber que esses termos, proponente e oponente, eles foram definidos na teoria dialética, que vê na argumentação um jogo entre esses dois parceiros, e aí são retomados pelo Plantin para constituir o seu modelo dialogal. Então, vamos nos dirigindo aqui para o final dessas considerações sobre os papéis actanciais do modelo dialogal da argumentação do Plantin, fazendo apontamentos aqui importantes. O primeiro deles é que, em sua forma prototípica, a situação argumentativa aparece como uma situação de interação entre o discurso do proponente e o contradiscurso do oponente, situação mediada por um discurso terceiro, né? Daí uma situação de trílogo argumentativo. E aí, em segundo lugar, é preciso distinguir entre os actantes, o proponente, o oponente e o terceiro, e os atores da comunicação argumentativa. Há uma questão aí das instâncias subjetivas do discurso argumentado. Você tem numa dimensão os atores da comunicação, ou os locutores, ou os argumentadores, né? E numa outra dimensão, os papéis actanciais, que está ligado então ao nível dos actantes. Em uma interação concreta, o mesmo papel actancial pode ser desempenhado por vários atores. Os atores podem ocupar sucessivamente cada uma das posições argumentativas ou os papéis actanciais, segundo todos os trajetos possíveis. Então, trata-se aí de uma noção dinâmica, né? Ela não fixa o ator, o argumentador, num papel de proponente ou num papel de oponente. Eles podem, durante a interação argumentativa, dentro de uma situação argumentativa, irem cambiando os papéis. Então, a gente vai finalizando aqui o tópico 4 e vamos passar para o tópico 5 das análises.